feminino. Não é, Carla? É isso aí. Vai estar imperdível esse nosso encontro de quarta-feira. Então anota aí para você não perder e vem com a gente, porque eu tenho certeza que muitas dicas, muitos insights, muitas fichas vão cair aí para que você torne a sua vida ainda muito mais extraordinária do que ela é. Vem com a gente. Isso aí, vem com a gente. Um abraço, pessoal. Confere aí, vê se deu ok. Ele confere antes para ver se... Aí eu solto no Facebook e um dia depois no YouTube. Tá? Cada quarta é no Facebook. É, no Facebook. Eu antes fazia ao vivo, mas eu estava tendo um problema seríssimo de as pessoas tendo dificuldade para mim. E aí eu perdi de entrevistar as pessoas. E o meu intuito nunca foi audiência ao vivo. Mas se fazer audiência ao vivo, você começa a sortear cesta básica, brinde, essas coisas, aí, mas fica só as mesmas pessoas. E aí você perde o interesse jornalístico, né? Porque aqui eu pego desde pessoal que quer falar de pele, quer falar de cabelo, quer falar de disco voador, é bem amplo, né? Seu pai, que é uma carreira médica, então eu faço um negócio bem amplo. Então o intuito não é a pessoa estar ali ao vivo. O intuito é as pessoas assistirem posterior. Ela participe de verdade, né? Que ela assista de verdade. Às vezes Assista você tá de ali verdade. só pelo sorteio, entra e sai, né? Entra e sai, ou lá pisa meu nome lá no sorteio. Sim, faz sentido. E geralmente quando é sorteio, geralmente é a mesma pessoa. Né? E você não consegue atingir outros segmentos. Né? Carol, a gente vai falar, eu pretendo falar de 40 a 50 minutos, porque eu acho que mais do que isso fica meio cansa. Né? Então, Perfeito. a gente chega numa minutagem dessa aí. Vamos começar a gravação já, seu Marco? Podemos começar, estou no seu aguardo. 1 minuto para começar. Tá bom. Como eu me empolgo e gosto muito de falar desse assunto, se eu atropelar as coisas, então, ó, chama aí. É ótimo entrevistado assim. O primeiro entrevistado fala assim, sim. Ai, meu Deus do céu. 40 segundos, seu Marco. Trinta segundos, seu Marco. 20 segundos, seu Marco. 10 segundos, seu Marco, microfone ligado. Olá, pessoal. Estamos novamente aqui, diretamente dos estúdios do jornal. O senhor entrou antes da hora. Opa, então cancela e começamos de novo. Trinta segundos, seu Marco. Vinte segundos, seu Marco. 10 segundos, seu Marco, microfone ligado. Gravando, seu Marco. Olá, pessoal. Estamos novamente aqui, diretamente dos estúdios do Jornal Expresso, para mais uma edição do Expresso Entrevista. E nesta semana, nós estamos recebendo aqui a doutora Ana Carolina de Souza. Doutora Ana Carolina, tudo bem? Posso chamar de Carolina? Pode, de Carolina, do jeito que você Todo mundo chama você de Carolina e de Caro, né? Exato. Então, me permite chamar? Perfeitamente. Então tá bom. Vamos bater um papo, Ana, sobre empoderamento feminino, sobre a sua carreira aí também
na área aí, começou com coach e outras coisas mais, vão dar muitas dicas para as mulheres, para todas as pessoas. Na verdade, a dica é para todo mundo, né? Certo. Nós vamos falar um pouco mais sobre esses movimentos femininos, porque eu tenho me envolvido mais com isso. Mas a dica que a gente der aqui hoje vale para a vida. Para todo mundo, para a vida das pessoas. Para a vida das pessoas, exato. Então, peço licença para você, Carol, e eu preciso fazer um anúncio aqui do nosso patrocinador. Perfeito. Depois a gente vai bater um papo legal aí. Maravilha, Tudo bem? Maravilha. Vamos lá, Johnny, nós temos que agradecer o nosso patrocinador, né? Tudo bem com você, Johnny? E o seu time, o Corinthians, como vai? Daquele jeito, né? Daquele jeito. Então, azar o seu, viu, Johnny? Quem manda ser corintiano? Vamos lá! Bruno do Cimento, se você quer construir ou reformar, procure o Bruno do Cimento. O Bruno do Cimento tem todos os materiais básicos para a sua construção: cimento, cal, argamassas e tudo o que você precisa com os melhores preços da região. A matriz do Bruno do Cimento fica na Avenida Santos Dumont, aqui em Capão Bonito, onde ficava antigamente o depósito de bebidas da Antártica. O Bruno do Cimento também tem filiais em Botucatu e Ponta Grossa. Olha o Bruno do Cimento levando o nome de Capão Bonito para todo o estado de São Paulo e também para o vizinho Paraná. Faça os seus pedidos pelo WhatsApp 15997398857 e compre você também produtos da marca Votorantim. Faça a sua reforma e construção lá com o Bruno do Cimento. O pessoal do Bruno do Cimento vai te atender muito bem e você vai comprar produtos para a sua reforma e construção dos preços mais baratos da região. Muito bem, a gente já agradeceu o nosso parceiro Bruno do Cimento e agora nós vamos bater um papo aqui com a doutora Ana Carolina de Souza. Formação sua é odontologia. Perfeito. Popularmente dentista, isso? Isso, sou dentista há quase 31 anos. Mas não parece, né? Não parece, como a turma diz aí, que não parece que tem 31 anos de dentista. Sabe o que é engraçado? Que às vezes, quando eu tô atendendo, especialmente no postinho, as pessoas chegam e perguntam: cadê a dentista? Mas você tem uma cara tão novinha. Você é muito nova para ser dentista, você já tem 30 anos. Tentando só de formada, né? Formada, então faz as né? contas aí, ó. Então, você começou a sua carreira como na área de odontologia, né? Você trabalha na rede pública e também tem seu consultório particular, né? Mas em um dado momento deu um estalo, você inicialmente começou com a questão de coach, isso? Perfeito. A primeira técnica ou ferramenta que entrou na minha vida, que trouxe Sim. o início de mudança, ou o start da mudança, foi o coach. Certo. Há cerca de uns 15 anos, mais ou menos. Certo. Porque eu me encontrava num momento da minha vida, Marco, que eu tinha um monte de interrogações. Sim. Eu me questionava: o que eu estou fazendo aqui de verdade, sabe? Entendi. Não que com a minha profissão como dentista eu não seja contribuição, Sim. mas eu queria mais. Eu penso, hoje eu trago comigo uma frase assim que veio desse tempo latente em mim, que é: eu quero de alguma forma que esse mundo seja melhor quando eu partir do que quando eu cheguei, porque eu fiz alguma coisa para isso. E não que como dentista eu não consiga fazer, mas eu queria mais, entende? Eu Você queria como dentista, você acha que você ficava muito limitada, né? limitada àquela área. Exato. Além de ser limitada àquela área, é sempre de um para um, né? Eu só conseguia Sim. falar com uma pessoa, eu só conseguia... Atende uma por vez. Exato, exato. E minha alma ansiava por mais. Certo. E aí me vieram essas perguntas: tá, que propósito será que eu tenho mesmo na vida? Será que é só eu acordar de manhã, vou pro postinho, almoço, vou pro consultório, vou pra casa, durmo? Entende? Essa rotina que é linda, Sim. mas eu queria mais. Você E eu não queria queria mais. continuar presa naquela salinha o dia e noite, todos os dias da minha vida. E aí comecei a pesquisar na internet onde podia encontrar as respostas para quem é a Carolina, o que ela veio fazer aqui, que propósito ela tem para estar aqui. E aí o coaching brilhou assim para mim e Sei. foi a primeira ferramenta que trouxe algumas respostas de para que eu tô. Trouxe algumas respostas. Algumas não respostas, todas, tá? exatamente. Abriu um caminho para olhar para dentro. Certo, certo. Porque a gente vai notar que nessas jornadas de desenvolvimento, de autodesenvolvimento, a grande questão é o quanto a gente olha para dentro. Certo. E a gente, assim, nessa época eu ouvi uma frase que eu trago comigo também, que diz que todas as respostas estão em você. Certo. Só que aquela frase me intrigou, porque assim, como assim tá em mim se eu tô buscando, eu não consigo Se você tá buscando encontrar resposta, essa cadê a como que ela tá aqui resposta? dentro, entende? Certo. Então, por isso que foi um start, porque tem ferramentas que a gente vai mapeando como é que a gente se comporta com mais frequência,
E por que se comporta como se comporta. Então, algumas respostas foram sendo trazidas ali para mim. E é uma coisa, cara, que é o seguinte, que você precisava desse treinamento iniciado na questão do coach, depois você passou para outras atividades, você não conseguia essa resposta sem ter esse treinamento, é isso? Exato. Sozinha eu não consigo. Consegue, certo? E outras pessoas também não devem conseguir sozinhas. Perfeitamente. A gente precisa muitas vezes dessa ajuda quando entra nesse lugar de entender mesmo quem a gente é, porque ao longo da nossa jornada de vida, a gente aprende muitas coisas a nosso respeito, mas que vêm a partir do ponto de vista de outras pessoas. E aí a gente constrói, e que deu um cutucão de outra pessoa. E às vezes a gente constrói a nossa identidade baseada no que os outros esperam da gente, da forma como as pessoas nos enxergam. E esses processos, eles fazem o caminho contrário para entender que você não é o que seu pai achou que você era, você não é quem sua mãe acredita que você não é as histórias que você viveu, você é um ser muito maior do que isso. Você é um ser que tem uma missão linda, e todos nós, se nós estamos aqui nessa terra vivendo essa história, é porque a gente tem uma função aqui, né? E que a minha, né, que até aquele momento era ser dentista, mas eu queria mais do que isso. Bom, daí você começou com Comecei com o coach. O coach te ajudou. O coach ajuda muito, só que o coach, assim, pelo menos nas escolas onde eu estudei, o coach está muito focado em, quando você tem um objetivo na sua vida, ele vai te tirar de onde você está para te fazer concretizar aquele objetivo. Certo. Só que ele é muito de ação. Sim. Quer dizer, ele é muito de movimentos para fora. E o movimento que eu queria naquele momento era para dentro, porque eu ainda, com essa jornada do coaching, algumas respostas vieram, mas eu ainda não entendia quem era a Carolina. Certo. E aí, no meio dessa jornada, eu participei em 2015 de um treinamento que chama Millionaire Mind Intense, que é um treinamento baseado no livro que chama Os Segredos da Mente Milionária. Certo. E Marco, aquilo foi um segundo start gigante, porque eu fui entender o quanto os nossos comportamentos, as escolhas que a gente faz todos os dias estão baseadas nos pontos de vista que a gente tem, naquilo que a gente acreditou a nosso respeito, no que a gente acreditou e aprendeu a respeito da vida. E que se eu não mudo a informação que está na minha caixa preta, eu vou estar sempre vivendo ciclos repetidos, porque as minhas escolhas estão sempre baseadas naquilo que eu acredito. Vou dar um exemplo bem tosco, que até pouco tempo atrás eu ouvi de um taxista. Eu estava indo para um outro treinamento de palestrantes em São Paulo, e no caminho entre o hotel que eu estava e o lugar onde ia acontecer, nós fomos de Uber, eu e mais um grupo que estava no mesmo hotel, e no meio do caminho o taxista falou a seguinte história, ele me contou. E eu vou contar essa história para a gente entender quando eu falo do ponto de vista. Ele falou: nossa, esses dias eu peguei uma mulher e tinha que levar num lugar do trabalho dela, mas que mulher insuportável. Ela foi brigando comigo o caminho inteiro. O caminho que eu fazia para ela não estava bom. Ela queria mudar e mandar na rota que o ex estava me dando. E aí, a hora que eu deixei ela no ponto final dela, eu pensei: ai, que alívio. Já matei o meu leão por dia. Porque a vida é matar um leão por dia, né? Ou seja, se eu acredito, se eu tenho um ponto de vista que a vida é difícil e que eu preciso matar um leão por dia, a vida vai colocar leões no meu caminho. Todo dia você vai ter um leão para matar. Todo dia eu vou ter um leão para matar. E isso vai validar aquilo que eu acredito, porque eu vou chegar no final do meu dia e eu vou falar: tá vendo como a vida é difícil? Tá vendo como eu tenho que matar um leão por dia? Você mata um leão por dia, sua vida foi estressante porque você teve que matar um leão. Exato. E não é fácil matar um leão. Exato. E não é fácil. Aí você vai validar essa informação de que não é fácil. Vai dizer: realmente a vida não é fácil. E cada vez que um evento, uma situação externa valida algo que eu acredito, eu aumento aquilo em mim. Eu valido a força que aquilo tem. Você acrescenta e fica acreditando ainda mais naquilo. Exatamente. E aí imagina o tamanho de dor, de sofrimento, de peso, de estresse que isso traz para a vida da gente. Bom. Você então começou com o coach, daí você fez outros treinamentos para... Muitos outros. Quantos outros treinamentos? Ixi, eu já perdi de vista. Eu consigo falar mais ou menos, assim, que eu já investi mais de um carro, e um carro muito bom de treinamento. Sim. Muito bom. Porque tudo isso é pago, né? Exatamente. E geralmente 2, 3 dias, final de semana, no mínimo isso, né? No mínimo isso. Para valer a pena, porque eles são imersivos, né? Isso é realmente de você olhar para você. Você fica lá focado naquilo 2, 3 dias. Exatamente. Isso. E aí você foi ampliando o seu conhecimento, certo? Perfeito. Nesses treinamentos. E mudou daí o seu foco.
você atuava como coach, que era aquilo que você explicou. É aquilo que você pretende chegar de um ponto a outro, Exato. certo? Mas não atende o seu A grande autoconhecimento. questão é, eu faço essa jornada de sair do ponto A e ir para o ponto B com o coach, Sim. que é maravilhosa. Realmente ela funciona para Sim. objetivos. Mas com que qualidade eu faço essa jornada? Quem eu me torno no caminho dessa jornada? Entende? Foram essas respostas que eu fui buscar nos Que outros você foi treinamentos. buscar nos outros treinamentos. Exatamente. E como todo esse aprendizado realmente transformou minha vida. Eu decidi, por que eu cito o Millionaire Mind? Porque naquele dia, quando eu saí daquele treinamento, que foram 3 dias intensos, eu saí com a intenção de... Opa, vamos ter que começar do zero? Eita, eu vi que deu um... Sumiu minha voz aqui, né? Não sumiu sua voz e parece que tem uma queda ali aqui. Desculpa. Imagina, querido. Imagina, fica em paz. A chamada, tudo bem. É só voltar o... É muita energia. É. Mas foi bom. Foi bom porque a gente já bateu um papo aí, já deu pra mim voltar. Perfeito. Não existe acaso. Tudo certo, né? Tá tudo certo. Tudo Não existe certo. por acaso. Eu só me preocupo que você não tem que voltar pro consultório. Não. Hoje eu só tenho um compromisso bem no finalzinho da tarde, porque tem um encontro de empreendedores em Tapetininga pra eu participar, mas tá tudo certo. Deixa eu deixar a tarde livre pra isso. A chamada tá aqui, é só live. Tá, eu vou pegar um pouco. Você quer mais água pra você? Não, ainda tenho. Eu vou pegar um pouco de água lá enquanto você prepara aí, tá? Você quer energia? Tudo ok, Johnny? Viu, seu mano? Vai ter que fazer uma limpeza nele. Você vai fazer agora ou não depois? Não, depois. Ótimo, depois faz uma limpeza pra... Mas eu acho que caiu energia lá, desligou meu computador também. É? É.
Deve dar uns picos de energia aí e estabilizador só não segurando. Vamos começar de novo. Vamos. Você vai fazer aniversário aqui? Dia 8, semana que vem. Semana que vem? 52. 52. Você é da idade da Tina? Eu sou um ano mais nova. Um ano mais nova que Quer dizer, não chega a ser um ano, meio ano, na verdade. Vocês Porque ela nasceu em estudaram? dezembro, né? E eu em julho, então é. Vocês estudaram junto? Não, Faculdade? ela estudou um ano na minha frente. Nossa. 30 segundos, seu Marco. Tá. Daí na faculdade ela entrou um ano depois, na verdade. É. Mas assim, na escola, né? Corriqueira, ela Sim. era um ano na minha frente. 20 segundos. Dez segundos, seu Marco, microfone ligado. Gravando, seu Marco. Olá pessoal, e nós estamos aqui diretamente dos estúdios do Jornal Expresso, na nossa TV O Expresso, para mais uma edição do nosso O Expresso Entrevista. E nesta semana nós estamos recebendo aqui a doutora Ana Carolina de Souza, 51 anos, pode perguntar a sua idade? Sempre pode. Vai fazer aniversário quando? Semana que vem. Semana que vem Isso. vai fazer 52. 52 anos. É. Exato. Quero dizer pra você que você está muito bem, tá? Você está muito bem. Acho que muitas pessoas falam isso para você. Está muito bem com a sua idade e que todos estejam bem com a sua idade, né? Isso. Eu gravo que sim, eu diria que mais do que um elogio é entender que a gente pode estar bem em qualquer idade. Sim. Desde que a gente faça Sim. esse caminho de se cuidar. Certo? É, exatamente. É isso. Qualquer idade, Qualquer você idade. estando bem consigo mesmo, você vai estar bem. Exatamente. Muito bem. Carolina, antes da gente bater um papo aí, que a gente vai falar muito sobre a questão de coach, de treinamentos, de empoderamento feminino, também tem aí uma sociedade machista que a gente vai falar um pouco, eu preciso fazer o anúncio do nosso patrocinador. Tudo bem? Perfeito. Então vamos lá, Johnny, vamos falar do nosso patrocinador, o Bruno do Cimento, né, Johnny? Tudo bem com você, Johnny? E com o seu time, o Corinthians? Não está bem, né? Eu sei que não está bem a situação do seu time, né, Johnny? Muito bem, vamos lá. Se você quer construir ou reformar, procure o Bruno do Cimento. O Bruno do Cimento tem todos os materiais básicos para a sua construção. Cimento, cal, argamassas e tudo o que você precisa com os melhores preços da região. A matriz do Bruno do Cimento fica aqui em Capão Bonito, na Avenida Santos Dumont, onde funcionava antigamente o depósito de bebida Antártica. E também tem filiais do Bruno do Cimento em Botucatu e Ponta Grossa. Então, o Bruno do Cimento está levando o nome de Capão Bonito para todo o estado de São Paulo e também para o vizinho Paraná. Faça os seus pedidos pelo WhatsApp 15 99 739 8857 e compre você também produtos da marca Votorantim para sua reforma e construção no nosso amigo Bruno do Cimento, que está muito feliz porque ele é palmeirense e o Palmeiras só está dando alegria. Não é, Johnny? Né? O Johnny não está muito feliz com o time dele, vamos fazer o quê? Muito bem, agora já falei a idade sua, peço desculpa, porque para mulher a gente não pode perguntar a idade, ou pode perguntar? Eu acredito que pode, não faço. Pra mim não vejo problema nenhum. Então tá bom, é isso aí, viu, gente? Então, vocês façam como a doutora Ana Carolina, que eu vou pedir licença para chamar de Carolina ou Carol, certo? Porque não tem como, né? Porque todo mundo conhece você por Caro ou Carolina, né? E vamos falar aí dessa questão da idade, todo mundo tá bem aí, e cada um que curta bem a sua idade. Mas deixa eu perguntar, você, a formação é odontologia, certo? Perfeito. Mas, em determinado momento, você começou a fazer curso para coach e outras coisas mais. Mas conta para mim como foi essa virada de chave aí. Perfeito. Como você disse, eu me formei há um pouquinho mais de 30 anos, né? Sim, não parece. Como Não dentista. parece. Estou quase me aposentando. Você tem de rede pública um bom tempo já. É isso, desde que eu me formei, eu estou na rede pública. Né? 30 anos de já rede encerrando pública. esse ciclo de rede Uma pública. grande contribuição, né? Exato, eu acredito que sim. Sim. Acredito que sim. Uhum. Então, a odontologia, na verdade, hoje eu entendo que já entrou na minha vida porque eu gosto de pessoas.
Certo. gosto de cuidar de pessoas. Sim. Só que há cerca de uns 15 anos eu entrei num lugar, assim, num momento da minha vida em que eu queria ser mais contribuição do que ficar o dia todo preso numa sala cuidando de uma pessoa de cada vez. Entendi. Não que isso não seja contribuição, mas a minha alma queria mais do que isso. Entende? Eu Porque queria... é quase uma coisa individual, embora exatamente. uma pessoa É muito por vez. individual. E ok, que a gente transforma sorrisos, transforma vidas a também, vida das cuidando, pessoas. né, da saúde bucal delas. Mas eu queria mudar mais a vida das pessoas, Certo. porque eu queria ser mais contribuição. Tá. Hoje eu trago comigo uma frase que para mim é lema, que eu quero que esse mundo seja um pouco melhor quando eu sair dele, quando eu partir, do que quando eu cheguei, porque eu fiz a minha parte. E como isso me inquietava, e eu tinha um monte de perguntas, tipo, o que de verdade eu estou fazendo aqui? Qual que é a minha função nessa terra? Será que a vida é só esse ciclo de acordar, trabalhar, almoçar, trabalhar, jantar, tomar banho, dormir? Entende? Esse ciclo que é lindo e faz parte da vida de todos nós. Mas eu queria mais do que isso. Especialmente eu queria sair dessa sala fechadinha com uma pessoa só e poder alcançar mais pessoas. E fui buscar respostas para as minhas perguntas existenciais, que muitas vezes, não que a religião não ajude nesse caminho, mas ela não responde todas as perguntas na minha visão. Sim. E eu fui buscar mais respostas e nesse momento, pesquisando onde eu podia encontrar respostas sobre quem eu sou e qual a minha função aqui, o coaching entrou na minha vida. Aí você foi fazer os Fiz treinamentos. exatamente, fiz as formações em coaching para a vida, coaching profissional. Respondeu muitas das minhas perguntas, porque clareia muito a nossa visão sobre nós, sobre a vida, sobre o trabalho, mas na minha percepção ficou faltando ainda ferramentas, porque o coaching, ele basicamente, um processo de coaching, ele funciona da seguinte forma: o cliente chega com uma demanda, eu quero mudar de emprego, eu quero emagrecer, eu quero... Uma demanda específica. Exatamente, um objetivo específico que ele tem. Quer ir do ponto A para o ponto B. Exatamente. E aí a gente vai juntos desenvolvendo ferramentas e trazendo clareza de como essa pessoa vai chegar no ponto B. Como no sentido de que passos ela tem que dar. Só que na minha percepção... Era mais alguma coisa. Precisava de mais porque eu queria entender, muitas vezes a mesma pessoa que começou o processo, ela não é a que termina, mas ela só agiu para fora, entende? Quer dizer, ela conseguiu o objetivo, mas quem é ela quando ela consegue esse objetivo? O que eu vou fazer com esse objetivo? Para que eu quero aquilo que eu quero? Será que é porque eu quero me tornar alguém grande porque eu tenho algo ou porque eu sou alguém grande? Entende? E o coach não me respondeu perguntas internamente. Eu ainda continuava com aquelas questões, mas a vida tem que ser mais que isso. Mas você fez o coaching e você exerceu algumas atividades como coach? Eu trabalhei, sim, por um tempo eu trabalhei com algumas questões, com alguns clientes, fazendo esse processo justamente porque ele funciona. E por que o coaching funciona? Porque se você tem um objetivo e se você se mantém no foco dele, entende? Você tira as distrações do caminho, então você vai atingir seu objetivo com mais facilidade. Mas faltava algo mais. Faltava a transformação que esse processo podia trazer na vida da pessoa, para que realmente ela fosse outra pessoa quando ela chegasse no ponto B. Certo. E para isso eu fui buscar outros treinamentos, outras formações. Mais conhecimento. Exatamente. Aí entrou também a programação neurolinguística. E a PNL, por exemplo, ela vai trazendo mais dessas respostas porque ela mostra pra gente o quanto a forma como a gente pensa, o quanto a forma como nós nos expressamos e nos comportamos, mostra para nós os nossos pontos de vista, as crenças que a gente tem que estão guiando as nossas escolhas. Também clareou bastante coisa quando eu fiz a formação em PNL. Certo. Agora, você fez coach, PNL, fez mais coisa? Muitos outros. E não acaba, Marco. Até hoje eu faço. Certo. Em fevereiro mesmo, eu fiquei no final de semana em Alphaville, intensivíssimo. E esses cursos são, por exemplo, 2, 3 dias que você vai de cabeça, você fica lá. Perfeitamente. Certo. Você esquece de tudo e fica lá. Teoricamente, esquece que você tem vida lá fora, porque é realmente um olhar para si. Certo. E sem muita distração. Caros, né? É um investimento. É um investimento. Hoje eu não olho como caro, porque a qualidade de vida que isso traz pra gente é investimento. Mas é um investimento que não é pequeno. Né? Então, assim, até eu convido quem está ouvindo, assistindo a gente, até eu chegar no ponto que eu cheguei hoje, teve muito investimento, mas também tem muito conteúdo riquíssimo na internet, gratuito, que pode
trazer muita transformação pra gente. Certo. Eu mesmo tenho um canal do YouTube, para quem quiser depois, né, me procura e entra lá, porque tem muita informação lá também. No seu canal do YouTube. Meu canal do YouTube Como é que é o tem, seu canal meu do YouTube? Instagram Como é que tem acha? também. Vai achar como Ana Carolina Souza ou Certo. anacarolinasouza.mentora, Certo. que é o meu Instagram também. Certo. Tem muito conteúdo lá. Bastante conteúdo e as pessoas podem entrar e Podem acessar. entrar e acessar a hora que elas quiserem. Certo. E é um conteúdo que tem transformado a minha vida, que eu tenho passado adiante. E as pessoas que queiram conhecer o seu trabalho vão ter uma ideia dele lá Exatamente, exatamente. Vão saber tudo que eu faço ali pelas redes sociais. Tá. E nessa jornada em que eu buscava respostas para minha vida, Uhum. um dos treinamentos para mim foi a segunda virada de chave grande, porque a primeira foi o coach, Certo. que foi um treinamento que é baseado num livro que chama Os Segredos da Mente Milionária, que é a Millionaire Mind Intense. Certo. E nesse treinamento a gente trabalha muito as nossas crenças a respeito do dinheiro. Certo. E aí eu fui entendendo o quanto aquilo que eu acredito, o quanto os meus pontos de vista criam a realidade que eu vivencio. Porque o que eu acredito vai trazer para o meu cenário, para o meu dia a dia, situações que validem aquilo que eu acredito, vão reforçar aquilo que eu acredito e vão retroalimentar o que eu acredito. Você me contou antes, não é? Da gente bater papo, a história de um taxista. Como é que foi a história para as Perfeito. pessoas entenderem? Como é Essa que foi? história é bem bacana porque ela elucida muito bem isso. Eu quero falar desse ciclo do ponto de vista da crença que ela faz. Um dos últimos treinamentos que eu fiz, que foi em Alphaville esse ano, para ir do hotel onde eu estava até o lugar do curso, nós fomos de Uber, né? Eu falo nossa, porque tinha mais gente ali junto. Certo. E no meio do caminho o taxista começou a contar uma história da vida dele. Sim. E aí ele disse, olha gente, esses dias eu peguei uma senhora para levar lá para o trabalho. Sim. E ela foi tão grosseira comigo, ela me xingou durante o caminho. Eu fazia um caminho, ela brigava, dizia que não era aquele caminho que ela queria. E batia a boca até com o GPS. Sim. E aí, Até com o Waze. até com o Waze ela brigava porque ela queria arranjar um caminho melhor do que o Waze conhecia. E aí ele disse que ele deixou essa pessoa no trabalho dela e foi embora para casa naquele dia, porque ele disse que aquele dia já estava vencido porque ele já tinha matado um leão por dia. E aí ele olhou para nós e falou, a vida é matar um leão por dia, né? E eu pensei, uau! Se eu acredito, então vamos elucidar com essa história. Se eu acredito que a vida é dura, que a vida é difícil, Você tem que que eu matar um leão preciso por matar um dia. leão por dia, a vida é muito generosa com a gente, Marco. Mas ela diz é como se ela dissesse pra essa pessoa, olha, fulano, eu queria muito que seu dia fosse incrível, mas se você acredita verdadeiramente que a vida é matar um leão por dia, eu vou ter que pôr um leão no seu caminho. E aí a vida vai trazendo um monte de situações no nosso dia para validar aquilo que a gente acredita. E aí, quer dizer, naquele dia ele já tinha matado o leão dele, então ele já podia ir para casa. Mas ele foi para casa cansado, estressado, bravo, com raiva. E se a gente pensar, até fisiologicamente falando, no que essas sensações trazem para nossa saúde, a gente consegue entender o que uma crença como essa de matar um leão por dia pode fazer com a nossa vida, de verdade, em todos os âmbitos da nossa vida. Fica incutido, não é? Exatamente. Fica incutido, ó, eu tenho que matar um leão por dia. Aí Exatamente. todo dia você vai ter que ter um Todo leão. dia ele vai encontrar alguém que demonstre, que valide aquilo que ele acredita. Sim. E aí ele vai chegar no fim do dia e vai dizer, tá vendo como a vida é dura? Tá vendo? Eu não disse que tem que matar um leão por dia? E vai ter uma vida estressante. Isso completamente estressante, completamente cheio de obstáculos, completamente cheio de dificuldade, porque ele acreditou que a vida é difícil. E aí eu fui entendendo ao longo de todos esses treinamentos, todas essas ferramentas, que se eu não cuido dos pontos de vista que eu tenho, se eu não cuido das crenças que eu trago, que eu fui aprendendo e tornando reais ao longo da minha vida, eu não vou transformar a minha vida. Eu vou viver ciclos que se repetem, seja nas minhas finanças, seja nos meus relacionamentos, no meu trabalho. Um outro exemplo típico, a pessoa que... Não tem problema. O microfone é para isso mesmo, para gente derrubar. Alguém que tenha, por exemplo, uma informação, um ponto de vista de que ela não é querida o suficiente, porque Sim. o que é importante a gente entender, Marco, que muitas dessas informações, elas vêm da nossa infância. Sim. Então elas Vem lá. foram aprendizados que a gente foi tendo ao longo da nossa infância. Sim. E se eu vivo numa casa, por exemplo, vou dar um exemplo dessa pessoa, em que eu ouvia do meu pai e da minha mãe que você não serve pra nada, mas que pessoa que não aprende as coisas, faz tudo errado. Normalmente essas informações vêm de pessoas que são autoridades para nós, pessoas que a gente admira, pessoas que a gente ama, pai, mãe, professores, cuidadores. E uma criança ela nunca vai questionar o que o pai diz. Se o pai diz para ela, você é burro e você não aprende nada, ela vai acreditar nisso. Ela vai crescer acreditando que ela é isso, porque ela não tem
consciência suficiente para dizer, pai, essa é só a sua opinião, eu respeito. Não, ela vai tomar como verdade. Sim. Então essa pessoa, ela... Como é importante, né? Porque muitas vezes aquilo que você fala com o filho vai ficar como embutido é no filho. muito importante. Quando a gente tem esse senso, essa consciência, isso serve como um despertar para a gente tomar muito cuidado com a forma como a gente fala com as pessoas, especialmente com as pessoas mais próximas, com crianças. Então, não é dizer que você não vai chamar a atenção do seu filho, mas em vez de você chamar ele de burro, fala, filho, por que será que você fez isso errado? Vamos olhar para isso de novo? Tem outra forma de fazer isso, entende? Olha a diferença que isso faz na vida dessa criança. Sim. E aí essa moça cresceu num ambiente que ela entendeu que o pai não amava ela o suficiente. Sim. Tornou-se uma adulta que tinha essa informação, esse ponto de vista, e os nossos pontos de vista criam a nossa realidade, que ela não era bom o suficiente, porque esse pai não amava. Então, a pessoa às vezes está no emprego, aí ela vai ter um chefe que fica lá pegando no pé, vai tratando-a como menor, porque ela se colocou nesse lugar de menor, inconscientemente. Porque inconscientemente tem aquela voz que diz, você não é ninguém, nem seu pai gostava de você, entende? E aí você diz o seguinte, o que você está me falando aí tem muito a ver com a importância da pessoa ter o autoconhecimento? Completamente, porque vamos continuar só um pouquinho nesse exemplo. Então essa pessoa, que pode ser qualquer um de nós, está nesse emprego, reclamando desse chefe, porque olha o jeito que ele me trata, porque ele não me valoriza, e aí ela sai desse emprego. O problema é o chefe. Sim. Entende? Não sou eu. Não, é o chefe. É sempre O chefe é o problema. Exatamente, a gente sempre... Quando a gente não entra nesse lugar de entender que o que cria a minha realidade externa é a forma como eu me percebo, como eu sinto, são as crenças que eu tenho, eu estou sempre apontando o dedo para os outros, dizendo, mas o problema é meu pai, o problema é meu chefe, o problema é meu marido, o problema é meu filho. E nunca é você. Nunca é a gente, né? A gente não... Quando está nesse lugar de inconsciência. Agora, vamos pegar o exemplo dessa moça. Ela troca de emprego, vai para outro lugar, porque o problema aqui é o chefe. Aí no outro emprego, ela vai ter um colega de trabalho que vai fazer a mesma coisa. Esse é o problema. Porque se a gente entende que as situações que nós vivenciamos no nosso dia a dia, elas só estão refletindo a forma como a gente se sente, os pontos de vista que a gente tem a respeito da vida e de nós, aí sim eu consigo mudar a forma como eu me sinto, a forma como eu me vejo, entender que tudo que eu aprendi nem sempre é verdade a meu respeito, e quando eu mudo a forma como eu me vejo, quando eu mudo a forma como eu penso e o que eu acredito a respeito das pessoas, das situações, aí as situações mudam. Então não vai adiantar eu vou mudar de emprego 1 milhão de vezes e vai ter sempre uma situação que eu vou dizer, mas agora é o fulano. Mas agora você fica chamando tapete, agora essa janela que está aqui que vai me atrapalhar. Exato. Enquanto eu não olhar para dentro e não entrar nessa jornada de autoconhecimento, as coisas não vão mudar. Eu vou trocar de namorado e o outro namorado vai ser igual, eu vou trocar... Entende tudo. São ciclos que se repetem por conta disso. Por isso que você fala dessa importância do autoconhecimento. Exatamente. Para a vida das pessoas. Para todos nós. Porque quanto mais eu me conheço, mais eu sei o valor que eu tenho, mais eu sei as minhas capacidades, mais eu sei as minhas habilidades, mais eu cuido das emoções que eu guardo, mais eu perdoo, entende? Eu me perdoo e perdoo o outro, e mais a minha vida vai se tornando leve, fácil, extraordinária como ela veio para ser, porque todos nós estamos aqui para sermos mais felizes, para sermos o mais felizes que a gente pode ser. A gente não vem aqui para sofrer, para ficar doente, para ser pobre, para nada disso, né? Se a gente entender que nós somos um ser muito maior e extensão de uma fonte que é só amor, a gente não pode acreditar que ele quer que a gente fique aqui sofrendo. Certo. Agora, Carol, você fez coach, fez esses outros, o PNL, outros treinamentos, e você atua hoje com palestras, cursos, treinamentos, é isso? É isso também. Dentro dessa jornada, eu conheci algumas técnicas que são terapêuticas também, que a gente chama, né, de terapias integrativas, holísticas, que também vão fazendo esse movimento de trazer o olhar para dentro. Você vai levar uma questão, minha vida, eu estou percebendo que tem um lugar aqui que tem um nó e não desfaz de forma nenhuma, então nós vamos olhar para você, para entender por que é que você está se colocando de novo naquela mesma situação. Que parte sua, de alguma forma, que ponto de vista, que emoção, que informação é que está trazendo aquelas situações para você. E como tudo isso, de verdade, Marco, transformou demais a minha vida, a partir daquele treinamento que é o Millionaire Med, eu saí de lá falando, cara, é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu quero treinar pessoas, eu quero levar esse conhecimento além, para muito mais gente, porque eu entendi na prática,
vivenciando aqui, você tendo na pele a diferença que aquilo fez. E isso vem de encontro com aquela ansiedade sua de atuar na odontologia, uma pessoa de cada vez, e falar assim, agora sim, agora eu achei É isso. o ponto que eu vou poder ajudar muito mais pessoas numa única... De uma única vez. Certo. Exatamente. E aí você Exatamente. começou com esses cursos, palestras... E aí, em 2017, formação. foi o primeiro treinamento Sei. que era presencial, e que justamente para, dentro desse treinamento, a gente vivencia essas questões. 7 anos então já que já São tá. 7 anos já. 7 exatamente. anos já. 7 anos fazendo isso. 2017 foi o primeiro. Foi o primeiro Uhum. aqui em Capão. Depois disso eu fui para Americana, fui para Piauí, aconteceu Certo. em outros lugares também isso. Outras cidades. Outras cidades também. E você faz em Capão Bonito e fora de Capão Bonito também. Exatamente. Uhum. Exatamente. Deixa eu perguntar, o seu público é masculino, feminino, tem um percentual feminino, percentual masculino? Perfeito. Quando eu comecei com esses treinamentos, com essas ferramentas, eu queria, como tudo isso transforma demais a minha vida, eu queria que todo mundo experimentasse. Homem ou mulher? Homem ou mulher, eu queria que todo bacana. mundo experimentasse. Mas eu notei ao longo desses anos trabalhando com isso, que 99% das pessoas que buscam são mulheres. Pelo menos buscam o meu conteúdo, né? A forma como eu falo e as transformações que eu consigo trazer como contribuição. Então, Quantos por cento? 99%. 99%? 99%. De cada de 100 tem um homem. Um homem e 99 mulheres. 99. Exatamente. Certo. Então, de um tempo para cá, de uns 2 anos para cá, eu venho estudando mais esse nicho, né? De reunir mais mulheres e não mais querer abraçar o mundo, porque eu entendi que Sim. não vou dar conta disso. Sim, e eu vou focar com as Eu mulheres. vou focar em quem está neste momento buscando essa contribuição. Buscando Por que essa você transformação. acha que a maior procura é de mulheres? Tem alguma explicação? Eu vou falar da minha percepção, né? Não é Sim. que isso é ponto. Sim, é a sua Mas é a percepção, minha opinião percepção, sua. exatamente. A minha percepção é, primeiro, porque a mulher é muito mais emocional e o homem é muito mais racional. Sim. Então, para o homem entender que boa parte das coisas que acontecem no dia dele vem das emoções que ele não soube de alguma forma lidar, dos pontos de vista que ele foi comprando como verdade dos outros, não é que é mais difícil, mas como normalmente a educação que a gente recebe ainda hoje coloca o homem no lugar de eu tenho que ser forte, eu tenho que ser duro, eu tenho que dar conta, eu tenho que ser... Entende? Para ele olhar para as emoções parece uma coisa meio... Não, entende? entende? Parece uma coisa meio... mas não, isso não é uma coisa de homem. Não é coisa de homem olhar para a emoção. Então, de alguma Mas, forma, isso vai bater, vai Talvez chocar. eu esteja fazendo aqui coisas simples. Por exemplo, um homem, para ele fazer uma compra numa loja, ele vai focar naquela coisa, pum, pum. Exato. Uma mulher, não, Isso, ela vai passar tarde na loja, né? Ela vai porque é características diferentes. Exato. São características. O homem vai focar, pum. Exato. É aquele jeito. E a mulher é muito mais emoção do que Emocional. razão. Então, para Certo. ela é muito mais fácil olhar para as emoções, Sim. entender que ela pode e deve, entre aspas, cuidar dessas emoções até para melhorar a vida dela. E quando ela também muda a vida dela, ela de alguma forma muda a vida do entorno dela e até desse homem. Mas na minha visão é muito isso. Choca talvez com os próprios pontos de vista Sim. e crenças que os homens têm de não pode, isso é coisa de mulher. Ai, Sim. chorar é coisa. Menino não chora. Misericórdia, né? Quem que diz que menina não chora? O homem não chora. Pai amado. Né? Da onde, gente? Quer dizer que o homem não tem emoção, não sente as coisas. Sim. Entende? Mas olha quanto de informação, Sim. de ponto de vista errado e mentiroso, a gente foi acreditando e comprando como verdadeiro. Você diria que um pouco disso aí é o fruto de nós termos uma sociedade um pouco mais, vamos dizer, patriarcal, mais machista? Tem a ver um pouco com isso? Completamente, Marco, não tenho dúvida nenhuma. Que vem disso e da forma como a gente tem sido educado. Sim, ao longo dos Ao anos. longo Vamos lá. da história do Vamos lá. mundo. Nós podemos falar o seguinte, as coisas mudaram de geração para geração, tem né? mudado muito. Da nossa Sim. geração, da minha, depois para a sua, houve mudanças, Sim, né? felizmente. Dos nossos pais também houve mudança para a nossa, e das nossas para as gerações mais novas houve mudança, mas ainda a passos de pequenos. tartaruga, passinho pequenos. assim A pequeno, gente nota né? que às vezes anda 5 passos para frente, volta 2, 3 para trás. Mas sim, com certeza mudou muito e que bênção que tem mudado. Mas ainda Sim. existe essa cultura de que
Isso é de homem, isso é de mulher. Sim. Homem pode até aqui, mulher pode até ali. Certo, certo. E isso que provavelmente, então, no seu entender, faz com que o público que procure os seus eventos seja majoritariamente feminino. Perfeito, na minha percepção é isso. Você acha que nas últimas décadas tem mudado suficientemente a participação da mulher? A mulher está rompendo essa forma como a gente foi educada, da forma patriarcal e machista? Sim, eu penso que também está nesse passo, né? Passos lentos. Mas tá. Tem acontecido, e eu acredito verdadeiramente que uma parte dessa mudança vem justamente dessas informações que estão chegando até nós, do quanto essas mulheres estão cuidando de si, estão tirando de si essas informações que ela recebeu de que ela não pode, que o lugar dela é só em casa, que se ela for uma profissional, ela vai ser uma péssima mãe, entende? Quer dizer, a gente foi desfazendo esse monte de mentira que nós fomos comprando ao longo de décadas. Para dizer centenas e milhares de anos. Sim. Então, como a gente tem hoje, a partir de todos esses conhecimentos, a partir dessas jornadas de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, entendendo que eu posso ser quem eu vim para ser, independente do que alguém acredita que eu possa ou não. Quando eu vou me desvencilhando de todas essas informações, desses pontos de vista, dessas crenças, eu vou trazendo para mim o poder que é meu, não como mulher ou como homem, mas como ser humano. Sim. Mas, tudo bem, como ser humano, mas você defende que as mulheres devem se empoderar? Eu não sei se eu gosto muito da palavra empoderar, porque pela conotação que eu tenho visto, dá a impressão de que é um jogo de poder, entende? Sim, e eu penso que não é esse o caminho. O termo não é empoderar, então, seria marcar sua posição. Não sei, não que não seja empoderar, mas só que a gente não pode confundir. Sim. Porque eu, na minha visão, algumas vezes esse caminho fica meio, essa linha tênue entre mulher poder fazer o que ela quiser, trabalhar com o que ela quiser. Não é ser igual ao homem, porque a gente nunca vai ser igual, entende? Sim. Só que algumas falas parece que você tem que brigar com esse homem. Não é sobre brigar, é sobre dar as mãos e fazer as coisas que podem ser feitas pelos dois. Então você entende que mesmo tendo direitos iguais, tudo, são diferentes. Exato, a gente é diferente no modo de agir, no modo de pensar, no modo de fazer as coisas. Então não quer dizer que eu não possa estar no lugar que um homem, ou fazer algo que um homem faz, não é sobre isso. Mas não é sobre brigar por esse lugar, brigar com esse homem, querer ser igual a ele, não. É querer estar nos lugares que a gente escolher estar. Certo. Mas não precisa haver briga, não precisa haver disputa, porque não é disputa. Sim. É colaboração. Agora, você nos seus cursos, você estimula a mulher a ter a sua atividade extra casa, certo? Sim. Você acha que, vamos dizer, uma mulher e um homem na frente, na gestão de uma empresa, tem alguma diferença? Talvez a diferença da forma de lidar com as coisas. Assim como a gente falou de características que são masculinas e femininas, como um é muito mais racional, o outro é mais emocional, não quer dizer que a gente não possa treinar essas características. Certo. Mas é óbvio que tem diferença do modo de enxergar as coisas. Uma mãe, até por conta de toda o hormônio, de todas as imposições que são, não é imposições, mas de todas as tarefas que uma mulher acaba tendo como mãe, então ela enxerga as coisas de forma diferente, entende? Certo. É a forma de agir. Muitas vezes os dois chegam em resultados semelhantes, mas por caminhos diferentes. Certo. Então, eu penso que como a mulher tem a tendência de ser muito mais acolhedora, em algumas posições ela pode ser, sim, melhor colocada do que um homem por conta dessa visão e da forma como ela lida com as coisas, menos pau, pedra, entende? Sim, porque o homem é muito, como você disse, racional. Racional e objetivo. E muitas vezes você tem que ter coração. Exato. Mas isso não interfere. De qualquer forma, qualquer trabalho que você esteja, está lidando com pessoas. Certo. Mas isso não interfere numa boa gestão. De jeito nenhum. Porque aí também vai entrar a qualificação. Quanto essa mulher ou esse homem estudam e entendem daquilo, né? Nós estamos falando de qualificação também, não só de comportamento, de como um ou outro age, mas de quanto de qualificação que ele tem para aquilo ali, né? Ele busca. Sim, que é fundamental em qualquer atividade, seja homem ou seja mulher, ter qualificação. Exatamente. Não dá para você
Vamos lá, vamos na sua área. Você fala, vai ser uma boa dentista se não tem a qualificação para isso. Exato. Não tem o dom para isso. Exato. Então, porque se um homem ou uma mulher, qual dos dois é melhor dentista? Os dois são ótimos. Sim. Mas cada um, eu não posso comparar a forma como um homem atende do que uma mulher atende. Uhum. Tá. Você acha ainda que no nosso país ainda há um machismo estrutural muito arraigado? Sim. Você dá curso aí para 99% das mulheres. Você acha que há? E como nós vamos romper isso? E se é importante romper? Para mim, Marco, não tem outro caminho para qualquer mudança que não seja o autoconhecimento. Certo. Porque, de novo, se eu entender que tudo o que me acontece no meu entorno, todas as cenas e situações que eu vivencio no meu dia a dia, elas estão baseadas naquilo que eu acredito, ou seja, o que eu acredito é diferente do que você acredita. Então, para uma mesma situação, eu vou enxergar de uma forma, você vai enxergar de outra. E a gente só vai conseguir, talvez, entrar num acordo quando eu me coloco, talvez, no lugar do outro para entender que a visão dele é diferente. Porque, imagina assim, é como se a gente nascesse esse copo de água límpida aqui. Só que ao longo da vida, o pai falou, você não é bom o suficiente. É como se eu jogasse uma colher de terra nessa água que era limpa. Aí minha professora falou, mas que menino burro, não aprendi nada. Foi mais uma colher de terra. Aí eu fui trabalhar e meu chefe falou, misericórdia, eu pedi pra você fazer isso, você não me dá conta. Não conseguiu fazer. E a gente vai virando algo que a gente não é. Sim. E aí... vai intoxicando por dentro. Exato. E aí se eu tô tóxica por dentro, eu tô cheia de sujeira, cheia de informações que não são minhas, porque eu fui comprando como verdade dos outros, eu vou agir e vou criar situações na minha vida que validem esse copo cheio de sujeira. Então o que o autoconhecimento faz? É como se eu fosse jogando água limpa de novo nesse copo. Purificando. Para que toda aquela água seja... filtrando. Exato. E quando eu olho para mim e eu entendo que eu sou essa água limpa, nada me segura. Não, de novo, não no sentido de competir com ninguém, mas eu posso ser o que eu quiser, eu posso estar onde eu quiser estar, porque eu sei o valor que eu tenho. Entende? Eu não permito mais que a opinião das pessoas digam o que eu devo ser, o que eu devo fazer, onde eu consigo ou não chegar. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Anderson Rodrigo, que mora lá no bairro do Maciel, em Ribeirão Grande. Meu grande amigão Anderson Rodrigo, um abraço para você. Ele assiste sempre as nossas entrevistas, né? Ele e o meu amigo também, o Adailto, que mora lá no Vale Verde, o Du, né? E os dois, viu, o Johnny, eles têm o mesmo problema que vocês, são corintianos, estão sofrendo muito, tanto o Anderson Rodrigo lá no Maciel e o Du lá no Vale Verde. Exalta eles também, eu falei para eles mudarem de time. Você quer mandar um abraço para alguém, hein, cara? Para todo mundo que escolheu estar aqui com a gente, aprendendo um pouquinho mais. Então, para todo mundo, um abraço para todo mundo. Um abraço para todo mundo, gente. Então tá bom. Eita, o seu pai tá tudo bem, Ana? O pai tá ótimo. Viu? Tá Um ótimo. abraço, já tá com 80 anos? 78. 78. Um abraço para o doutor Hélio de Souza, pessoa muito querida aqui em Capão Bonito, ex-prefeito, e esse tempo atrás ele contou a história dele de 50 anos de medicina aqui. Tem história, né? Nossa, como tem história. Eu falei para ele, olha, dá para fazer umas 3 entrevistas só contando a história. Bom, a gente falou aqui que nós temos um machismo estrutural, você acredita que ainda tem? Você acha que esse machismo, ele dificulta a vida das mulheres? Mas também outra pergunta já junto. Cidades menores como a nossa, Capão Bonito, isso está mais arraigado, está mais enraizado? Eu não tenho dados assim para dizer sim ou não, mas a percepção que a gente tem, sim, né? Sim. Percepção. Sim, até porque nos maiores centros existem movimentos que às vezes acontecem até mais isolados e a gente não está tão em contato como a gente está aqui, né? Que qualquer lugar que você vai, você encontra sempre as pessoas, conhece todo mundo, então eu penso que respinga um pouco mais, em lugares. Agora, nesses 7 anos que você está dando de palestra, de cursos, e você está falando para mim que 99% do seu público é feminino. Perfeito. Né? Você já teve feedback, a resposta de você ter melhorado a vida das pessoas? Isso é algo importante. Isso é maravilhoso. E eu tenho um lema comigo também, né? Porque é o seguinte: se uma única pessoa sair de um treinamento, sair de uma palestra, de qualquer encontro comigo melhor do que ela chegou, valeu a pena ter estado ali, valeu a pena ter estado aqui.
Certo. Entende? Eu recebo todo santo dia mensagens que transbordam meu coração de emoção, Sim, de alegria, das pessoas se enxergando como o ser incrível que elas são e a partir disso realmente trazendo mudança para os seus relacionamentos, para os seus negócios, para a sua vida. E assim, é interessante a gente entender que quando uma pessoa muda, ela contamina, Sim. no bom sentido, e contagia as pessoas que estão ao redor. A família que tem de lá. A família, os funcionários, os colaboradores, a comunidade onde ela está inserida, porque ela faz a diferença. Contagiante. É contagiante, é como se ela acendesse uma luzinha e essa luz ela não ilumina só, né, a própria pessoa. Qualquer luz que você acende ilumina o ambiente todo que você está. E não é só você vai melhorar fisicamente, você vai melhorar o relacionamento com o seu marido, você vai melhorar o relacionamento na sua empresa, Exato. consequentemente a sua empresa vai melhorar. Exato. Então é uma junção de coisas, né? Exatamente, porque não dá para separar, eu sou a mulher só mãe, eu sou a mulher só empreendedora, eu sou a mulher só esposa. Hoje em dia não, né? Até porque é o único ser que faz todas as funções, mas é a mesma pessoa. Então não tem como eu dissociar o meu trabalho do que eu sou, o meu trabalho da minha vida familiar, no sentido, não é levar uma coisa, né, levar os problemas, as coisas do trabalho para casa, mas é entender que é tudo um ser só. Carol, você acha que a mulher, pelo nosso histórico, que eu acho uma coisa sem fundamento, de ter a dupla jornada, ela acaba sendo, não prejudicada, mas sentindo mais a pressão do nosso dia a dia, porque hoje as exigências são muito maiores, né? Você quase não tem tempo para você mesmo. Exato. Você acha que isso afeta mais as mulheres? Sim. Porque a mulher tem o seu dia a dia da A profissão função profissional. e depois parece que muitos casais, eu acho que isso é errado, gente, que a função depois de casa é só da mulher. E também eu penso que essa informação ou esse ponto é estrutural, que também vem de educação Vem ao longo dos ao anos. longo dos anos também, né, Marco? É algo que a gente... eu penso Homem não que chora, homem não pode lavar a louça, homem não pode ajudar no arrumar a serviço de mesa, casa, não pode guardar o sapato dele, não pode ele tem que jogar a toalha em não cima pode da cama, pendurar a toalha no lugar certo. no lugar certo, né? E Exato. pode, né? Eu diria que deve, né? Não gosto da Deve. palavra deve, mas Deve. trabalho de todo A mundo. harmonia do próprio casal, né, gente? É você colaborar. Geralmente fica em cargo da mulher. Que mal tem você pegar e não jogar a toalha em cima da cama? Que mal tem? Até porque, pensa assim, você que é marido, ou que pretende Sim. ser, não é muito mais legal para você se a sua mulher estiver descansada, estiver alegre, estiver feliz porque você colaborou? E não estressada, porque Não tem que ficar estressada. fazendo as coisas que você largou pelo meio do caminho. E não é muito mais legal para você, como homem, levar menos xingo dessa mulher? Sim! O relacionamento não vai ser muito mais prazeroso, muito mais leve, né? Ninguém vai deixar de ser macho Sim, se fizer um serviço que ele foi ensinado que Sim. era da mulher, né? certo. Quem Que é uma diz coisa homem? que nós Eu temos. brinco, na minha casa eu brinco, onde está essa parte do contrato que eu não li aqui, que sou eu que tenho que Que lavar eu tenho que lavar a todo louça, dia? não é? Onde é que está Onde tá escrito, escrito né? que eu não li Onde é que isso? está Eu não nesse li isso, contrato né? nosso aí, né? Na certidão Sou eu de que tenho que arrumar casamento. a cama, porque eu sou eu que tenho que fazer tudo, É, que tá estranho. Ô, pessoal, vamos aqui analisar bem. Eu acho isso que, principalmente nos dias atuais, onde a gente, o tempo para cada uma das pessoas é muito mais restrito, nada melhor do que você ser o parceiro da sua mulher, né? Eu pude fazer isso em casa e recomendo que todos façam, porque a Carolina falou uma coisa muito importante aqui. Se você é parceiro, você é companheiro da sua mulher, porque a casa não é só da mulher não, viu, campeão? É da gente, né? Você vai ter uma vida muito mais feliz. É isso, vai ser mais fácil, mais leve para os dois. Sim, e deve ser assim, né? Deve ser assim. Mas, viu, ao longo dos anos, a mulher tem ganhado espaço. O que você acha da importância da mulher ocupar os espaços na nossa sociedade em lugares que antigamente ela não ocupava?
E acho isso incrível, porque de Sim. novo a gente volta um pouco no ponto que nós falamos anteriormente de formas diferentes de enxergar as mesmas coisas, formas diferentes de lidar com situações. A mulher, ela sempre vai agregar, claro que dentro de toda a expertise que ela tem, mas ela sempre vai agregar valor, porque a mulher é agregadora por natureza, Sim. entende? Eu acho que é maravilhoso, e quanto mais existir, eu diria que a gente citou o relacionamento marido e mulher, mas quanto mais parceria, essa palavra é Sim. incrível, existir, seja em qualquer âmbito, profissional, familiar, em qualquer núcleo que você esteja, todo mundo cresce. Sim. Todo Sim. mundo cresce. E outra coisa que nós temos que citar, a gente está citando um relacionamento marido e mulher, mas pode ser qualquer tipo de relacionamento. Exatamente, A qualquer gente está aqui Qualquer trazendo para o marido e mulher, porque eu sou casado com a minha esposa, com a Cláudia, e você também é casado com o o Marquinhos. Marco também. Olha, o belo nome dele. E ele é corintiano. Não, é São Paulo. Ele é São Paulino. É azar dele também. Adoro. Não é porque a gente é casado aqui que os outros tipos de casais também não têm o mesmo problema, Exato. né? Exato. Gente, é procurar viver bem. Talvez você está falando, o seu autoconhecimento seja fundamental para que viva bem e se relacione bem. Fundamental. É. Fundamental. Eu penso que, eu estava conversando, tem muitas, assim, Capão é um núcleo, Marco, que eu acho tão incrível, tem tanta coisa maravilhosa acontecendo aqui nesse sentido, tem tantos profissionais incríveis atuando em Capão e trabalhando com autoconhecimento. Eu conversando com uma amiga esses dias, a gente estava falando sobre isso, assim, o quanto isso deveria ser ensinado na escola, sabe? Você acha que é possível Gente, colocar na rede pública? Isso super possível colocar isso, e plantando essa sementinha de se olhar com amor, Entendi. entende? De resgatar o seu valor. Eu penso que, nossa, tem tanta coisa que a gente pode ir colocando, porque como nós falamos anteriormente, boa parte dessas crenças, dessas informações vem da nossa infância. E se eu começo lá na infância a trazer para essa criança a noção de quão grande ela é, independente do que acham dela, Sim. que ser humano e que adulto incrível essa criança vai ser. Vai ser. O cara, nos últimos tempos a gente tem sofrido muito com a questão da depressão. É um mal que tem afetado muito. Você acha que o autoconhecimento, esse trabalho que você faz, certo? Ajuda as pessoas a enfrentarem esse problema sério que nós enfrentamos hoje no dia a dia? Porque a gente tem visto casos assim chocantes, né? Mas vamos trazer assim para ficar fácil para as pessoas entenderem. Não é que é isso, mas geralmente qual que é o conceito de depressão? É uma pessoa que vive presa em coisas que foram, entende? Sim. Se eu entendo que o meu passado é só uma lembrança na minha cabeça, ou seja, o que foi, entende? Não é algo que existe, não é algo palpável. Sim. Então, o que é só uma memória de algo que eu vivi e que está presente demais em mim ainda. Sim. E às vezes eu não me dou conta do quanto isso está me trazendo dor, tristeza, sofrimento, e eu fico alimentando esse tipo de memória, esse tipo de pensamento, e eu vou perdendo a essência de quem eu sou, porque ao invés de eu aproveitar o único tempo que a gente tem, que é este momento, eu não tenho amanhã, eu não tenho ontem. O passado é passado. E o futuro é só uma projeção da minha mente, Sim. ele não vai existir nunca, porque quando o futuro chegar, ele vai ser agora, Sim. ele vai ser esse momento. Agora, o que a depressão faz? Ela tira a gente desse momento que a gente pode desfrutar da beleza, da alegria, da felicidade da vida e coloca a gente num lugar que não existe mais, que é só uma memória. E aí, todos esses treinamentos e terapias vão fazer exatamente isso, trazer essa pessoa, resgatar o ser que ela é, e trazer ela para a presença do ser incrível que ela é. Deixar a memória do passado negativo. Eu vou olhar a memória, não é só deixar. O que eu posso fazer, por exemplo? Eu vou olhar para aquela memória, não mais com a dor que aquela situação me trouxe naquele momento, porque eu não sou mais aquela pessoa. Sim. Mas agora eu olho como o adulto que eu sou para aquela cena, Sim. com o olhar de o que eu posso aprender com isso que aconteceu, a meu respeito. E quando eu aprendo algo com a cena a meu respeito, aquilo deixa de ter peso. Porque eu entendo que uma das maiores coisas que eu aprendi nessa jornada de autoconhecimento, Marco, que
traz leveza para minha vida é eu entender que cada cena que a gente vivencia no nosso dia, as pessoas que estão envolvidas, elas estão fazendo o melhor que elas podem fazer com a consciência que elas têm. Só que a gente, quando vive uma situação que para nós, na nossa percepção foi ruim, a gente não consegue enxergar que a outra pessoa estava fazendo o melhor que ela podia. Ah, como que é o melhor ela falar? Olha o jeito que ela falou comigo, como que pode ser o melhor dela? Ela fez para machucar. Era o melhor que ela sabia fazer, com toda a carga que ela também tem. E naquele momento, talvez você tenha sido só a gota d'água que faltou para aquele copo que já estava cheio de problemas, cheio de dores, transbordar. E quando eu olho agora para essa memória, com esse olhar de, puxa, agora eu entendo que se pudesse ter sido diferente, teria sido diferente, eu aceito que aquilo foi do jeito que foi. E aí isso para de ter peso. Quando eu aceito aquela situação como ela foi, não pesa. E se ela não pesa, eu não preciso ficar revivendo mais aquilo. E aí eu tenho chance de viver a plenitude da vida que acontece agora. Você deixa um pouco o passado para lá e deixa o peso ele no lugar dele. No lugar dele é passado. Não existe mais. Não tem mais. Foi. Não tem como consertar. Não tem como eu viver lá. Entende? A depressão me faz viver naquele momento, como se aquele momento estivesse acontecendo agora. E o meu corpo sente como se estivesse acontecendo agora. E é mais ou menos como aquele ditado, não tem que jeito de chorar o leite derramado, já caiu. Exato, o que eu posso fazer? Limpar o fogão. Entender que da próxima vez eu não vou deixar, vou ficar olhando aquele leite antes dele ferver. Entende? Mas eu vou olhar com um olhar de aceitação. Já derramou, por que eu vou ficar sofrendo por algo que já foi? Já foi. Porque é olhar para aquilo e pensar, o que eu posso fazer com isso? Vamos limpar esse fogão que está com leite derramado. Tá. Mas então, nos seus treinamentos, muitos casos assim apareceram? Perfeitamente. Muito. É por isso que a gente vê muita mudança, porque as pessoas dão um novo significado para as coisas que aconteceram para a vida dela, e aí eu consigo, quando eu tiro o peso que esse passado tinha na minha vida, eu consigo também projetar um futuro diferente, e consigo viver esse momento que é lindo e mágico de forma diferente, porque eu não estou mais presa naquele fato que aconteceu. Aquele fato angustiante que Exato. marca você talvez pelo resto da vida. Exato, se você permitir. Certo. Entende? É essa a diferença. Quando eu escolho olhar para dentro e vivenciar esses processos de autoconhecimento, eu vou entender que foi uma escolha minha guardar aquilo. E tudo bem, porque aí eu me perdoo porque eu guardei aquilo por tanto tempo. Sim. E aí eu também aceito que de alguma forma era a forma que eu sabia lidar com aquilo. E quando eu aceito de novo, eu vou desfazendo os nós que aquelas situações deixam na minha vida. E vou trazendo leveza e facilidade para a minha vida a partir E aí, disso. consequentemente, você vai tendo qualidade de vida, Exato. vai vivendo Que mais reverbera feliz. na sua saúde, que reverbera nos seus relacionamentos, que reverbera no seu trabalho. Por isso Tudo. que eu bato muito na tecla, e eu ainda não vejo, mas eu creio que está muito perto de acontecer, é que autoconhecimento tinha que estar em todos os lugares, dentro de uma empresa, porque às vezes a empresa está preocupada só com lucro, eu preciso trazer um treinamento para desenvolver minha equipe de venda, mas se aquele cara, aquele seu vendedor está lá cheio de mágoa, cheio de, entende? De assuntos que ele não cuidou, a vida dele na casa dele está horrível por conta disso, como é que ele pode, eu posso investir só na atitude de vender dele? Não só no treinamento E não básico, cuidar você tem que vender assim. É, Mas se ele como não é está que bem, aquela tá bem pessoa consigo que tá mesmo. por trás daquele vendedor, entende? Então, Sim. eu vislumbro esse dia que esses processos, esses treinamentos estejam em todos os lugares, porque Quando vai você- mudar tudo. Quando você faz os treinamentos para empresas, você vai muito baseado nisso para que as pessoas, para que elas Sim. possam render Sim. mais, É elas isso. têm que estar bem consigo mesmo. A pessoa precisa ser o centro principal, porque aquele vendedor é uma pessoa, aquele CEO é uma pessoa, Sim. aquele faxineiro é uma pessoa. E se ele estiver bem, tudo vai estar bem, o trabalho vai fluir. A pessoa que vive feliz, você acha assim que ela vai render mais? Eu não tenho dúvida nenhuma. E você consegue perceber uma pessoa que está sempre feliz, uma pessoa que levanta com o pé esquerdo e tem aquela A pessoa? gente consegue perceber no ambiente de trabalho da gente, né? Eu Sim. dou um exemplo assim, quem de nós nunca viu alguém que você chega no trabalho e você fala bom dia, e aí uma pessoa que responde... Bom dia foi você. Só se for Bom pra- dia só se for você. É sobre isso. E eu vou dizer que aquela pessoa é ruim? Não, é uma pessoa que está infeliz, que tem um monte Sim. de feridinhas, tem um monte de memórias. Que tem um precisa monte ser cicatrizada, a ferida Isso, precisa que ser precisa ser cicatrizada. cuidado, é um ser humano que precisa ser cuidado. Eu aprendi nessa jornada, Marco, uma frase que eu acho incrível, que se a gente entender e conseguir praticar e usá-la no dia a dia, transforma qualquer relação que a gente tem, que é todo ataque é um pedido por amor. Então toda pessoa que está ferindo outras pessoas, ela não está feliz, ela está
pedindo para ser amada, porque lá no fundo Ela tá dentro pedindo dela, ajuda. ela está pedindo ajuda. Se eu saio, aquela pessoa que chega, eu vejo às vezes isso acontecer lá no postinho, sabe? Sim. Alguns pacientes que chegando, porque eu Sim. quero ser atendida agora, porque faz aquele estardalhaço lá, e todo mundo fica com raiva e responde com raiva. E eu não estou dizendo que a gente não sente, Sim. mas eu estou dizendo que aquela pessoa que chegou ali gritando, ela está pedindo para ser amada. E se a gente olha com esse olhar e entende o ser humano que está Ela ali está por pedindo trás, ajuda, talvez, porque não seja nem o problema de Não odontologia é. que está chegando aí. não é, É, Não é. é por outra coisa. não é. É por outra coisa. É Não como é. a gente falou aqui. Você muitas vezes fala um bom dia para a pessoa responde só se for bom Só dia se para você, for. porque para mim tá uma porcaria. Exato. Então, é uma pessoa que está precisando muitas vezes de uma palavra amiga. É sobre isso. Uma Ela conversa. precisa muito mais de acolhimento do que de dedo apontando Sim. e mais de. Não é, de novo, não é que eu vou aceitar tudo. Uma pessoa chega xingando, eu vou dar um, né? Sim. Bater do lado, eu vou dar um. Não é sobre isso. Mas é sobre enxergar que tem um ser humano doente, Sim. entende? Carente, precisa de ser amado do outro Precisa- lado. E se a precisa- gente muda esse olhar, muda a relação que a gente tem com as pessoas. Você falou para mim aqui que entende que como que seria possível o autoconhecimento na rede pública, de que forma? Eu penso que pode ser. Palestras semanais? Não, pode ser palestras, pode ser atividades como uma meditação. Sim. A criança, sei lá, 2 minutinhos do dia dela, a gente parar todo mundo e respirar perfeitamente, porque a gente desaprende a respirar. Aquela A respirada. gente nasce sabendo respirar. Pode olhar, o bebezinho, quando ele respira, ele estufa o barrigão, depois ele encolhe. Ele respira perfeitamente. A gente vai crescendo, até isso, essa capacidade, a gente perde, porque nem respira, entende? Nem Quando, respira direito. e assim, vamos falar de fisiologia. Quando eu respiro perfeitamente, eu oxigeno o meu cérebro. E se eu oxigeno o meu cérebro, eu tenho mais capacidade de raciocínio, de discernimento. Então, se eu ensino aquela criança a respirar, eu estou trazendo Você autoconhecimento sabe para quando é ela. que eu vi essa questão aí de a gente até aprender a parar, desligar 2 minutos assim, que precisa, né, gente? Tem hora que você precisa, peraí, deixa eu desligar um pouco. Isso deveria estar na nossa rotina, assim como escovar o dente está na Ah, nossa ó, rotina. escovar o dente sim, né? Escovar o dente não tem jeito, né? Devia estar Escovar o dente não junto tem nessa- jeito. junto nessa rotina. Mas junto com a rotina aí de escovar o dente que a doutora aqui do odontologia está falando pra gente que tem que ser, mas seria de desligar. Eu aprendi isso, um dia eu fui fazer uma visita para Intervalos e eu entrei numa caverna. E aí a gente desligou lá, porque, bom, você nem sem celular, sem nada, né? Só com uma luzinha, desliga a luz e fica aqui um tempo parado. Nossa, gente, eu acho que a gente deveria fazer realmente alguns minutos dos dias, desligar a chavinha nossa, né? Para tentar rehigienizar, ficar com mais energia, né? Rehigienizar, enrolei tudo aqui, Isso, né? é sobre isso. Até porque, não falando de religião, mas falando de ligação com algo que é maior, Sim, eu só consigo sentir a presença, só consigo sentir a guiança se eu estou quieto, sim, entende? sim. Então, devia ser, de novo, obrigatório Por como isso, escovar né? o dente. Uma desligadinha. Desligar. É. Quantos de nós, e eu me incluo nessa lista, vai dormir assistindo jornal, assistindo televisão. Vai dormir já tenso. dorme tenso, já dorme com essa mente que não Nossa para. senhora, olha o que aconteceu lá. Olha senhora, aquela inundação no Rio Grande do Sul. E Ai aí, meu Deus do céu. Aí, Que qualidade de sono a gente tem se eu vou dormir já tenso. tenso, já pensando no que vai acontecer amanhã. Calma. Amanhã é só amanhã. Amanhã é amanhã. Ai, não sofre antes. Carol, esqueci de perguntar alguma coisa pra você. Tem alguma coisa que você queira falar? Já que abraço você não quer mandar pra ninguém. Vou mandar um abraço pro Marquinho, tá? Eu queria deixar um convite, talvez, dizer, Sim. quando você fala desse movimento feminino acontecendo, Sim. teve uma primeira edição, né, que aconteceu Certo. lá na Del Baguaçu, que Uhum. foram 90 mulheres, e foi incrível, porque foi Maravilhosa. uma noite de palestras, de roda de networking, Como é que foi o nome do evento? chama Mulher Poderosa. Mulher Poderosa. E a ideia é juntar, não que rosa seja uma cor de mulher, mas Sim. como existe esse paradigma, então é o Sim. poder rosa, na verdade, Certo. muito mais do que Uhum. trazer esse poder de novo que a gente falou antes Sim. de queda de braço, não é sobre isso. Mas é isso, é sobre, porque na minha percepção, quando as pessoas com o mesmo propósito se unem, todas crescem. Certo. Né? Então a ideia é esse encontro para que a gente troque informações, para que eu apresente o meu negócio para você, porque às vezes eu nem sei que você tem um negócio. Sim, sim, E que sim. novos negócios nasçam dali, então tem palestras que acontecem, tem mulheres que, a gente chama de mulheres que inspiram, histórias que conectam, porque tem algumas que vão lá contar a história empreendedora delas, Sim. tudo que ela passou e como que ela chegou onde ela chegou. E muitas Então, vezes vai agora- ser exemplo para algumas que estão. Exato, exato.
alguém que está querendo começar e ela pode se conectar com alguém que está no mesmo nicho dela e trocar figurinha e trocar informação e perguntar, né? Ver as dores e os sabores de ser quem ela é. Alguém que está buscando, de repente, um nicho para trabalhar pode se inspirar em outros que estão lá. Então, nossa próxima edição acontece dia 18 de julho e sintam-se todas convidadas a participar com a gente também. Vamos lá, pessoal. Então, vamos lá participar. E as pessoas podem acessar o seu Instagram, Isso, no Instagram, anacarolinasouza.mentora. Certo. Qualquer coisa, manda lá para você e você responde. Exatamente. Muito bem. Exatamente. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Eu Nós pensei estamos nisso. chegando no nosso final do nosso bate-papo. Eu Passa rápido, né? dizer, busquem autoconhecimento. Se você não... eu ouço muita desculpa, mas eu não tenho dinheiro para isso. Tá, até concordo em partes. Sim. Porque quanto a gente investe em pizza, em lanche, em Coca-Cola, e não que isso não seja bom. Sim. Mas será que não está na hora da gente parar e olhar pra gente e investir no ser mais importante da nossa vida, que é nós mesmos? Isso é fundamental. E você falou que também tem muita coisa E é isso. Então, na internet. se hoje, nesse momento, eu não consigo investir numa terapia, num treinamento, num encontro, num evento, busca na internet. A internet é maravilhosa, eu não estou dizendo não fique na rede social o tempo todo, mas, puxa vida, a gente... Busca algumas coisas Qual que é boas. a maior desculpa que a gente tem ultimamente para não fazer coisas pela gente? Não tenho tempo. Mas quanto tempo a pessoa passa no TikTok, passa no Instagram, passa no Facebook? Então não é tempo, desculpa. Sim. É falta de prioridade. É falta de querer prioridade. olhar para si, né? E é importante ter como prioridade olhar para si mesmo. Eu diria que devia ser a primeira coisa mais importante depois de escovar os dentes. Não, depois de escovar o dente. Ela não... Muito bem. A gente ouviu aqui a doutora Ana Carolina Souza, né? Queria agradecer, Carol, por você ter vindo aqui, por você ter dado esse recado aqui para as mulheres, para os homens também, né? Porque eu acho muito importante aquilo que você está falando aqui, o autoconhecimento, né? Que deve resolver. Você se autoconhecendo, você pode conseguir resolver muitos problemas da sua mente, consequentemente do seu corpo, da sua vida como Da sua todo. vida como um todo. Eu aqui agradeço de todo o coração o convite. Sim. Faz muito sentido para mim sempre compartilhar tudo que de verdade tem mudado a minha vida. E eu queria encerrar com uma outra frase que eu tenho trazido comigo ultimamente, que também quebra alguns paradigmas, alguns pontos de vista que a gente tem, que a gente muitos de nós ouviu uma frase que disse assim: se melhorar, estraga. Não. Olha o que a gente foi. Foi ficando, né? Entende? Olha a mensagem que isso Se traz. melhorar, pra nós. estraga. Não, se melhorar, melhor. É sobre isso, é essa frase. Então lembre-se sempre: se melhorar, melhora. Eu queria agradecer então a doutora Ana Carolina, né? Agradecer a todos que nos acompanharam aqui no Expresso Entrevista. E o nosso objetivo aqui como jornal é exatamente esse: dar oportunidade para que as pessoas possam conhecer coisas novas, possam conhecer aquilo que é desenvolvido na nossa cidade, na nossa região. Obrigado, Carolina. Eu que agradeço. Tá? Então, Sempre que coração. puder, volte sempre aqui. Mas é sempre uma honra. Tá, joia. Valeu, pessoal. Uma boa noite a todos. Johnny, vem só tirar uma foto para nós aqui para mandar para... Ele vai tirar porque é o seguinte: isso aqui sai na quarta-feira e na edição do jornal de sexta-feira eu coloco uma matéria dizendo que eu entrevistei você para as pessoas acessarem também. Tá bom? Você está falando assim que a coisa vai piorar? Só para eu desligar aqui. Ah, tá. Pode falar. Que eu estava no hotel.